Olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem com vocês, gente? Por aqui tá tudo bem, eu espero que você esteja bem também. Hoje eu vim compartilhar com vocês um vídeo um pouquinho diferente, mas pra dar uma variada aí, né, nesse canal. E eu vim compartilhar um vídeo com vocês respondendo perguntas das minhas amigas youtubers. Sim, eu tenho muitas amigas aqui youtubers que são cristãs e a gente ajuda uma a outra, né? Nós nos reunimos em um grupo, aconselhando, ouvindo, e é muito legal. Então deixei algumas perguntas lá para elas me fazerem, que eu ia responder elas aqui. Conforme eu vou respondendo, vou deixando aqui o endereço do canal delas e também no box de informação desse vídeo vou deixar o endereço do canal delas. Eu convido você a conhecer. Tem canal de lembrancinhas, a maioria é canal do Ministério Infantil, tá bom? Mas tem canal te ensinando a empreender no personalizado, de lembrancinhas, de datas comemorativas, de visuais, de ministrações, com filhos, família. Tem aí canal de vlog, nossa, de ateliê. Vocês vão amar conhecer os canais das minhas outras amigas também. Convido vocês a ir lá, se inscrever, compartilhar os vídeos dela, curtir, comentar. A gente coloca lá, olha, eu vim pelo vídeo da Gabi, que elas vão saber, tá bom? Então elas são curiosas, gente. Elas me fizeram algumas perguntas assim, meu Deus, como que eu vou responder? Mas vamos lá, eu disse pra elas que eu iria responder. E assim, pra gente se divertir, pra vocês me conhecerem mais um pouco, pra gente se descontrair, tá bom? Creio que em todos os vídeos Deus nos ensina algo. E a primeira pergunta foi da minha amiga, a Esté Carolina. Ela tem dois canais, um de vlog e um de Ministério Infantil. Você pode se inscrever nos dois. Vou deixar o link aqui embaixo no post de informação. E ela perguntou assim: quando era solteira, era namoradeira? Esté, meu Deus, olha a pergunta da Esté. Aí ela explicou aqui, ó. Quero ver que tal vai responder se a Gabi era namoradeira. Vamos saber das causas da Gabi. Namoradeira eu digo no sentido, por exemplo, assim, tinha os menininhos que gostavam dela, ela gostava dele, eles trocavam mensagem, cartinha, mas assim, não que saía beijando todo mundo, tá? A minha pergunta de namoradeira era no caso se ela tinha sempre os menininhos que ela gostava, mandava mensagem e tal, ou ela lá conheceu o marido dela, daí ela casou, como é que foi? Quero saber. Eita, além de eu não ter sido namoradeira, não sair beijando todo mundo por aí, que eu morria de vergonha, eu acho que eu morria de vergonha dessas coisas. Mas sempre assim, eu sempre tive muitos meninos que gostavam de mim, mas eu nunca fui de namorar, nunca assim gostei. Eu posso dizer assim, que eu já namorei uma vez, mas eu não considero assim muito namoro, porque eu era tão inocente, assim, que não tinha nem beijo assim, sabe? Era só assim. E aí, depois eu namorei outra vez, mas no ensino médio. Mas só pra vocês terem uma ideia que não teve nem beijo, não teve oficialização de namoro. Depois eu já terminei. E aí depois eu namorei a terceira vez, que eu também nem considero assim um namoro, foi um mês. E aí teve beijo, sim, mas esse rapaz ele não era crente. E eu namorei ele mais pra me aproximar da minha irmã, porque ele tocava numa banda de rock junto com a minha irmã, com o namorado da minha irmã. E eu queria me aproximar dela, porque ela era muito distante, acabei, né, fazendo isso. Mas eu senti, eu acho lindo, assim, como que Deus me conduziu na minha infância. Porque eu não tinha ninguém pra me instruir, meus pais não eram cristãos, assim, tal. Não são, né? E eles não são, assim, de estar falando e tal. Mas, e ali eu senti Deus me conduzir, e ali eu orei. E aí o Senhor fez eu abusar aquele rapaz. Eu abusei, assim, de uma forma, meu Deus. E aí eu terminei com um mês. E aí ele terminou o namoro. E aí depois, eu não tive instrução nenhuma de namoro. Eu queria muito ter tido instruções, assim, de guardar o coração, guardar pro primeiro beijo, pra casar, orar pelo marido e tal. Mas eu não tive nenhuma instrução. Eu não posso culpar meus pais, porque eles também não tiveram instrução. Mas a instrução que eu não tive, eu quero dar pra minha filha. Mas mesmo assim, não tendo instruções, o Senhor me fez trilhar esses caminhos e me guardou. Graças a Deus para o meu marido, assim, guardou meu coração, os meus sentimentos. Então não tive, assim, muitos namorados, né? Nem considero esses como namorado, na verdade. Fiquei no passado de um mês e não tive, assim, sofrimentos, decepções, assim, né? Podemos dizer. Aí eu não lembro como foi que quanto tempo depois foi que eu acabei namorando meu esposo, mas aí depois foi logo meu esposo. Eu fui a primeira namorada dele também, eu fui a primeira namorada dele, né? E aí depois que eu namorei ele, a gente namorou 1 ano e 8 meses. E aí a gente noivou 6 meses e aí depois a gente casou.
A próxima pergunta da tia Lúcia, ela também tem um canal maravilhoso aqui no YouTube, com vários passo a passo. E o que ela mais trabalha na igreja dela é a questão de festividades. Então, se você faz muitas festividades aí na sua congregação, coisa que não tem muita dica aqui no meu canal, você pode ir lá procurar no canal da tia Lúcia, que lá tem, com os temas, ela posta as lembrancinhas da decoração, todas as ideias que ela faz, recurso visual maravilhosos, ó, vocês vão amar. Ela perguntou assim: tia Gabi, qual o seu maior sonho material e qual o seu maior sonho no Ministério Infantil? Meu maior sonho material no momento é finalizar a minha casa e ter ela bem aconchegante do jeitinho que eu e minha esposa estamos sonhando, né? Quem mais não tem a casa todo dia no celular, né? Com aquelas imagens lindas do Pinterest. Então, ontem mesmo eu tava pensando aqui, se já tivesse tudo ajeitadinho, a sala aconchegante. Mas assim, eu sei que o tempo certo vai chegar e que Deus vai nos proporcionar isso. Eu sei que é o sonho de muita gente, né? Ter o seu cantinho bem lindo. Eu já sou grata a Deus por ter a minha casa. Muitas pessoas não têm a casa. E é claro que a gente, Deus quer o melhor pra nós. Então é por isso que a gente sonha em ter ela bem arrumada, bem bonita. Nada assim de exagerada. Minha casa é pequena, eu gosto dela assim, mas eu sonho em terminar ela, finalizar ela, ter a minha biblioteca. Nossa, não vejo a hora. E o meu maior sonho no Ministério Infantil eu sempre digo pro Senhor que meu sonho são os sonhos dele pra mim. E algo que eu tenho muito forte no meu coração é uma chama que há de que missionária. Eu sonho então em ser uma missionária. Quando eu digo assim, futura missionária, coloca aqui no meu vídeo, aí as pessoas falam, mas você já é uma missionária. Não, eu não me considero uma missionária mesmo, como eu quero ser. Eu quero fazer missões aqui no meu estado, nas regiões onde pouca gente quer ir, ou onde ninguém quer ir, nos ribeirinhos. Ainda tem muitas crianças que precisam ouvir falar de Jesus, que não tem muito acesso às igrejas, ainda tem muito abuso sexual acontecendo nesses lugares, então eu quero ir. Eu sonho isso. Esse é o meu sonho, ser uma missionária dessa forma, levando a palavra de Deus, sair das quatro paredes, né? Eu não pretendo ficar atuando no Ministério Infantil a minha vida inteira, assim, dentro da igreja, ali, aquela regente, aquela líder. Deus tem um chamado pra cada um, eu já fiz isso bastante. E agora eu sinto que Deus quer que eu saia das quatro paredes, que eu realmente vá fazer aquilo que Ele tem colocado no meu coração, que é ir de encontro a essas crianças, seja no lixão, seja nos ribeirinhos, seja numa vila, seja num local onde quase ninguém quer ir ou ninguém quer ir. E outro sonho que eu tenho no Ministério Infantil é ter minha ONG. Eu sonho muito em ter uma ONG para crianças e adolescentes em questão de vulnerabilidade social, não só para pregar o Evangelho do Senhor, mas é claro que vai ter isso, mas também para trazer cidadania, para trazer direitos adquiridos, para trazer... Eu tenho alguns projetos como aula de informática, questões assim para ajudar mães, para elas se tornarem empreendedoras e tal, e levar a palavra de Deus junto com o social. Já tem o nome da ONG, já tem alguns parceiros, e é um sonho que vai crescendo aqui. E eu fiz serviço social justamente por isso, porque é importante. É claro, Deus ele não exige que a gente tenha um diploma para Ele nos usar, não, mas se nós podemos fazer isso, nós podemos estudar para melhor fazermos a obra de Deus, por que não, né? Então é por isso que eu fiz, é por isso que eu quero fazer pedagogia, é por isso que eu quero fazer psicologia, porque eu quero estar por dentro do direito das crianças, eu quero atuar nisso daí, e eu sonho em ter essa ONG, e é isso aí. Um dia, né? Então, passando para a próxima, a tia Stephanie Braga, que tia maravilhosa, né? A tia Stephanie bateu 100 mil inscritos recentemente no seu canal e eu tô muito feliz. Parabéns, tia Stephanie, porque mais um canal de Ministério Infantil que alcança essa meta, e eu fico muito feliz e torcendo muito para que todos nós também alcancemos, e que o canal da tia Stephanie ainda alcance muitos mais professores, muito mais líderes. É um canal maravilhoso, com muita dica para EBD, para culto infantil, uma amiga mesmo especial, todas elas, né? E a tia Stephanie fez várias perguntas. Gente, esse vídeo vai ficar muito grande, então vou ter que dividir ele em duas partes. Ela perguntou assim, como foi a sua conversão? Quando eu nasci, a minha mãe era cristã, ela já participou da Igreja Universal, então ela nos levava pra igreja. E aí, quando eu era ainda criança, a minha mãe se afastou da igreja, né? Meu pai não era cristão. Então, já fui ali na igreja, né? Já tinha esse acesso à igreja. Então, mas aí meu pai, teve um período que meu pai aceitou Jesus, mas depois ele saiu. Mesmo minha família saindo da igreja, meus pais saindo, parando de congregar, minhas irmãs ali parando de congregar, eu sempre continuei. Deus sempre usou pessoas para me ajudar. Era incrível. Deus falava assim para as pessoas, olha, Deus usava os profetas, né? Falava assim, olha, tá vendo essa menina? Cuidem dela, igreja. E os meus pastores congregacionais e pastores presidentes do meu ministério sempre cuidaram de mim. Quando não tinha ninguém assim pra me levar pra igreja, eles mandavam me buscar, eles pagavam gente pra me buscar em casa e pra me deixar, eles me buscavam, eles me deixaram, então eles sempre tiveram esse cuidado comigo, eles me doavam roupas. Então era um cuidado muito especial que a igreja tinha comigo, que Deus usava os seus profetas pra tá falando, pra cuidarem de mim.
E Deus colocava pessoas na minha vida pra cuidar de mim. Deus colocou amor no coração das pessoas por mim. Então as pessoas estavam sempre me ajudando até hoje. Até hoje. Então, eu não lembro, eu não tive assim exatamente um ir na frente e aceitar Jesus, porque eu já nasci nesse meio cristão. Mas é quando e muito cedo eu entendi mesmo esse viver com Cristo, essa vida, esse conhecer a Jesus. Então as pessoas sempre falavam assim, essa menina é diferente, essa menina tem um brilho diferente. Então ali eu mesmo muito nova, é coisa de Deus mesmo, eu já tinha essas experiências com Deus, né? A minha história é uma história muito edificante nessa parte, assim, pra falar pra jovens e tudo mais, porque eu sempre escolhi a Deus, priorizar a Deus, me guardar, me santificar, sempre escolhi a obra de Deus e tô até hoje nesse ritmo, né? Então, nenhum momento assim eu saí, depois eu voltei ou nunca fui, entendeu? Como foi a sua primeira ministração? A minha primeira ministração, eu morria de vergonha. A minha primeira ministração foi com a tia Rose, ela me ajudou muito. A tia Rose do Tocantins, ela veio pra minha cidade, ela se tornou líder aqui na minha cidade, ela ministra com excelência. Então ela queria que eu ministrasse junto com ela. E aí como eu era mais, pra mim eu falei assim, nossa, então vai ser melhor pra mim desenvolver, ministrar com alguém, 2 pessoas. E aí eu fui ministrar com ela, só que eu falei só aquela parte decorada, sabe? Aquela parte da história que já é decorada. E aí é ensaiado, então fiz isso. E aí começou desse jeito, era decorado, era ensaiado. Eu ministrei, se eu não me engano, 2 vezes com ela, assim. E aí depois começou indo, e cada vez que eu fui, foi melhorando. Mas assim, sempre é um desafio pra mim. Oi gente, voltei aqui, tive que dar uma pausa, porque tava atendendo pessoas, aí teve que fazer um almoço e tal. E agora já são mais de 6 horas da tarde, e eu tava gravando de manhã, né? Voltei aqui com uma outra roupa, mas em outro lugar da casa. Mas eu vou continuar respondendo vocês aqui. Aí se eu tiver que parar de novo, a câmera descarregou, né? Naquela hora também, se eu tiver que parar de novo, aí eu continuo depois também, tá? Vai ficar meio que tudo, né, bagunçado, mas vamos lá. Aí ela continuou. Você já sentiu que sua aula não foi bem aproveitada? Já senti. Eu gosto sempre de falar isso pra tia, já até fiz um post sobre isso no meu Instagram, que nem sempre nós vamos ter uma aula 100% como nós gostaríamos que tivesse. Muitas vezes nós vamos sair dali frustrados com alguma coisa, que vai nos querer desanimar, que vai querer fazer com que a gente não volte na próxima semana, mas esses são momentos que nós temos que superar, que nós temos que vencer. Eu sei que é difícil, mas são experiências que nós temos que viver com Deus, e quando nós estamos totalmente na dependência de Deus, a gente volta, porque a gente sabe que por nós mesmos nós não fazemos nada e que tudo é por Ele, né? Então já teve momentos que eu vim pra cá super triste, reclamando pro meu esposo que achei que as crianças não aprenderam nada, que não foi legal. Aí, o que você faria se fosse começar novamente no ministério infantil? Meu Deus. Se eu fosse começar novamente, eu acho que eu seria mais ousada, né? Eu me prendi muito até hoje eu me prendo muito desde quando o Senhor me chamou, assim, que eu vejo que realmente é um chamado e que o Senhor quer ir mais além. E muitas vezes eu sinto que Deus quer fazer mais e que Ele não faz porque eu me prendo muito. Então, em toda a minha vida foi assim, em todas as áreas, nos estudos, em todas assim, em coisas que a gente pode conquistar, eu sempre fui dessa, de me prender muito. E se eu pudesse voltar atrás, assim, eu seria mais ousada, assim, nessa questão, né? E hoje eu preciso aprender a ser mais ousada hoje, né? Também atualmente, porque eu ainda me prendo muito em relação às oportunidades, sabe? Qual foi a sua experiência marcante com Deus? Apenas uma. Eu vou contar uma que veio na minha mente agora. Eu acredito que é essa que o Senhor quer que eu compartilhe. Então, uma experiência marcante que eu tive com Deus foi uma cura que eu recebi. Eu tenho uma mancha no meu corpo, na minha perna. E essa mancha tinha tudo pra ser uma hanseníase, né? Onde não tinha dor. E é branca, né? Assim, tudo pra ser uma hanseníase, todos os sintomas assim. Então, eu sempre tive essa mancha, meus pais nunca, né, tomaram atitude nenhuma em relação àquela mancha. Então eu falei assim, vou mexer nessa mancha aqui pra ver se acontece alguma coisa. E comecei a machucar ela com alicate. Pra você ver, eu não sentia dor nela, então eu machucava ela com alicate. Não sentia dor, gente. E aí ela ficou toda machucada. E foi quando minha mãe me levou no postinho e tal. Fiz exame de leishmaniose. Deu negativo e aí tava fazendo de hanseníase. E naquele momento eu senti que ia dar positivo, então eu orei. Eu era apenas uma criança, mas como eu falei pra vocês no início, eu sempre fui diferente, assim, nesse quesito da vida espiritual com Deus. Então eu orei e tava na festa de adolescentes.
E ali eu pedi pro Senhor a cura, e naquele momento o Senhor usou o pregador pra estender as mãos sobre mim, e ali eu caí, né, no chão, alguém me aparou, e ali depois, e ali foi tão forte a presença de Deus que o culto acabou e eu continuei sentindo a presença de Deus, né? Sentindo a presença de Deus ali. E fui levada nesse dia, se não me engano, pra casa no colo. Eu fui me colocar dentro do quarto, na cama. Fui levada no colo, nos braços de um irmão. Ai, chega, me emociona lembrar disso, porque foi marcante na minha vida essa presença de Deus, porque a presença de Deus, ela foi grande sobre mim, que eu não conseguia ficar em pé e não conseguia parar de falar em mistério, né? E sentir aquela presença tão gostosa, tão maravilhosa, tão forte. E ali, me falaram depois que as minhas pernas tremiam assim, quando eu tava deitada, né? Porque eu não lembro, né? Foi uma experiência marcante, onde eu senti muita presença de Deus e onde, naquele momento, eu fui curada. Outra pergunta foi da tia Gislaine. A tia Gislaine tem um canal muito lindo aqui no YouTube, com muitos passo a passo, porque essas tias são super talentosas. Ela perguntou assim: pensando em um bebê, tia Gabi? Aí colocou as risadinhas. Meninas, vocês, hein? Gente, se dependesse do meu esposo, nós já tínhamos um bebê há muito tempo. E assim, nós, com certeza nós queremos um bebê. Eu tenho 24 anos, pra quem não sabe, meu esposo tem 27 anos. E ele acha que chegar aos 30 anos sem filho, ele já tá velho, gaga. Mas assim, tá nas mãos de Deus, né? Eu só posso dizer isso pra vocês. O tempo que for de Deus, que Deus quiser, é o tempo que vai vir esse bebê. Até a gente fica preocupado, porque a gente não tem a casa terminada, a gente não tem um transporte de carro pra estar se locomovendo melhor, e a gente ainda não tem uma estrutura financeira adequada, que a gente não consegue mal se manter direito, imagina como viver. Mas assim, Deus, ele sustenta, Deus, ele provê quando ele manda, né? É claro que a gente não quer tomar atitudes irresponsáveis, mas assim, posso dizer pra vocês que tá nas mãos de Deus. Porque, como eu falei pra vocês num vídeo de testemunho, eu tenho um ovário policístico, eu vou até me constar agora pra ver como é que tá. E eu acho que, e aí por conta disso, né, que fica mais difícil pra estar engravidando. A tia Michelle, Ana Michelle, que também tem um canal maravilhoso aqui no YouTube, que tá com uma recém-nascida linda, gente, que olhos lindas, filha da tia Ana Michelle. E eu quero convidar vocês pra conhecer o canal dela também, que tem muita dica pra EBD, tem culto infantil, tem passo a passo. Ela postou um vídeo agora de um avental lindo que ela fez no passo a passo. Ela diz assim: quero saber quantos filhos você e seu esposo vão querer e quando está previsto o primeiro filho. E como é a sua rotina diária de cuidados com a casa? Grava um vídeo. O primeiro bebê tá previsto pra quando Deus quiser, tempo de Deus, né? Como já falei pra vocês. E eu tenho vontade de ter 3 filhos. Tô orando, né? Eu tenho vontade, eu já tenho o nome de 2 filhos. E que eu não vou revelar aqui, né? E tenho vontade de adotar um. Isso é coisa que a gente tem que orar ainda, né? E é isso aí, hein? Vocês estão muito perguntando de babies. E como é a minha rotina diária com cuidado com a casa? Bem, eu sou uma pessoa, gente, não gosto de falar de mim mesmo, mas quem me conhece de perto sabe. Eu sou muito assim, organizada e tenho um certo toque assim, né? Com as coisas, sério, não tô aqui dizendo assim, eu tenho meus defeitos a ser perfeccionista. Não, gente, realmente, eu sou perfeccionista. Não é daquele tipo de gente que fala só pra querer se exibir, não, entendeu? Então, assim, alguém tá aqui e já tá tirando a coisa do lugar, eu já tô ali atrás, colocando no lugar. E assim, tudo, né, milimetrada ali, olhando direitinho, se encaixando. Antes eu era mais assim, minhas irmãs até zombavam demais de mim. Mas eu já melhorei muito, né? Já orei muito pra Deus me libertar. Mas aí continuo cuidando da minha casa direitinho. Eu gosto muito de cuidar da minha casa. E eu tenho uma rotina, né? Eu não é daquela rotina que nem aquelas pessoas que colocam uma lista, assim, dia tal faz isso, dia tal faz aquilo. Nesse período da quarentena, até que cada dia da semana eu tenho feito alguma coisa diferente, mas como minha casa é pequena e não tem piso, não tem muitos móveis, então ela é bem fácil de limpar, bem prática. Então eu consigo fazer tudo num dia só. Eu gosto de fazer tudo num dia só. Tô fazendo agora na segunda-feira. Lavo roupa, lavo banheiro, cuido da casa tudo na segunda. E durante a semana eu vou só mantendo a limpeza, passando um paninho, tirando a poeira. Como aqui em casa não tem piso, eu jogo água pra, né, tirar mais o pó, pra dar aquela aparência melhor, de casa mais limpinha. Então é isso aí. A Franci tem um canal aqui diversificado, né? Aqui no YouTube. Eu quero convidar vocês também a conhecer o canal da Franci. Vou deixar o link pra vocês. Tem canal tem vídeo de ministrações. E eu vou despedir aqui pra ela postar mais vídeos sobre o Ministério Infantil, viu, Franci? Você tem que postar agora. Quais foram suas maiores dificuldades no início do seu ministério? As minhas maiores dificuldades no início do ministério é apenas uma menina. É apenas uma criança, né? Até hoje tem
Aí eu esse cara de menina, mesmo com 24 anos. Mas essa foi a minha maior dificuldade, onde as pessoas olhavam pra mim e me julgavam pela minha aparência, pelo aquilo que eu sou, e eu não pude fazer muitas coisas, e aquilo que eu gostaria, fui tirada de líder, meu primeiro cargo de líder do Ministério Infantil de Professora DVD, eu fui tirada, porque pela minha idade, colocaram uma pessoa que era mais velha do que eu, e isso foi um dos meus maiores desafios no início, né? Foi a credibilidade, mas conforme a gente foi fazendo o trabalho, as pessoas foram vendo realmente Deus na minha vida, foram vendo que realmente é um chamado, e elas reconheceram isso, né? Ela continuou, já pensou em desistir por conta de alguma crítica? Ixi, quem nunca, né? Diversas vezes. A árvore que dá fruto, ela recebe muitas pedradas. E eu já recebi muitas pedradas, muitas críticas, mas eu nunca fui uma pessoa de ir atrás pra querer me justificar ou pra querer tirar satisfações, não. Quando eu vejo que tá tendo calúnias a meu respeito, como já teve, já enfrentei, já quase entrei em depressão por causa de calúnias, quando eu percebo que tá tendo isso, eu me recolho no meu quarto, oro, apresento ao Senhor, choro, fico muito triste porque eu sou uma pessoa bem emotiva, que fica muito, muito, muito triste com a atitude ruim dos seres humanos, né? Mas assim, eu entrego pro Papai do Céu e peço pra ele cuidar, peço pra ele me ajudar a perdoar. Eu fico mais preocupada em não guardar mágoa no meu coração, sabe? Do que pedir pro Senhor cobrar a pessoa. Na verdade, eu falo assim, Senhor, nem precisa cobrar ninguém. Só que aquela pessoa possa saber que eu não sou isso que ela tá falando. E não precisa nem castigar ninguém. E eu não corro atrás, né? Não quero me justificar, eu não fiz isso. E nem fico querendo tirar satisfações, eu fico na minha. E deixo o Espírito Santo, Deus, né, me justificar. A Regiane, a minha amiga querida, que eu amo muito, que também tá com uma bebê nessa casa, e ela tem um canal maravilhoso de datas comemorativas. Ela posta muitas lembrancinhas de datas comemorativas, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia da Criança, tantos dias, todos os dias que existe aí, ela posta e é muito legal. Convido vocês a conhecer o canal dela, vou deixar o link também pra vocês. Ela falou assim, qual o seu maior objetivo no Ministério Infantil? O meu maior objetivo, creio que deve ser o objetivo de todas nós, é alcançar o máximo de crianças que eu puder alcançar. Que nenhuma criança passe por mim sem receber a palavra de Deus. Esse é o meu maior objetivo. E é algo que eu luto pra lembrar sempre. A tia Lili, meu amor, tia Lili, que tem um canal maravilhoso, que canal lindo que ela tem aqui no YouTube. Quero convidar vocês a conhecer também com muita dica, tanto de Ministério Infantil quanto de EBD, de livros, tantas dicas maravilhosas que a tia Lili tem de recursos visuais, de ministrações. Vou deixar o link pra vocês conhecerem, assim, vou colocar o nome Tia Lili e o link, Tia Esther e o link, viu? Pra vocês saberem que eu tô chamando elas aqui pelo nome, né? E aí vocês vão lá conhecer. Ela perguntou, vocês pensam em ter um bebê? Elas estão muito preocupadas com esse bebê, então, gente, o que vocês acham disso? Vocês também estão ansiosos, meu Deus? Vamos lá. Já respondi essa do bebê, né? A tia Simone, tia Cici, minha linda, que eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente. Tem um canal maravilhoso, com muitas ministrações, passo a passo de recursos lindíssimos. Quem não ama o recurso da tia Cici, hein? Vou deixar o link pra vocês. Ela disse assim, qual foi o seu sentimento antes e depois da sua participação no encontro Crianças Eu Me Importo? O que mudou em sua vida depois do encontro? E como foi se livrar de mim? Já que acho que não aguentava mais me ouvir falando, gritando e rindo no seu ouvido. Vamos lá. Bem, tia Simone, o meu sentimento antes era, eu não estava acreditando, né, gente, que eu tinha sido convidada para um seminário nacional de crianças. Eu não estava acreditando, não tinha caído da minha ficha. Então, a tia Cici viu como eu estava muito nervosa. Ela me conheceu de perto e ela viu que eu sou uma pessoa muito assim, segura. Ela viu isso, né? Ela pode perceber isso em mim. E assim, apesar de eu ter encarado esse desafio, gente, esse foi, assim, em relação ao ministério, à vida ministerial, esse foi o maior desafio que eu já venci. Eu disse pra mim mesma, eu preciso vencer. Eu pensei em várias vezes durante esse período de ligar pra tia Chique, pedir desculpa e falar que eu não ia mais, que eu não tinha nada pra oferecer pra aquelas pessoas. Eu cheguei a dizer pra ela que eu não tinha nada pra oferecer e tal. E assim, eu quis desistir e tava muito segura, com muito medo, mas sendo impulsionada por Deus a vencer esse desafio. Então venci, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E o meu sentimento depois é de muita gratidão a Deus e de, às vezes, fico achando que eu não fui bem, que, claro, eu poderia ter ido melhor, né? E não foi nada daquilo que eu ensaiei em casa, e por causa do nervosismo. Mas assim, sou grata a Deus pela oportunidade. E foi marcante na minha vida, né? Que foi onde eu realizei um sonho, algo que estava no meu coração. E o que mudou na minha vida, assim, eu acho que eu nunca mais vou receber uma oportunidade como essa, tão grande, né? De estar lá, mas o que mudou na minha vida, assim... Bem, assim, em questão, eu tive essa experiência com Deus e ela...
E ela foi muito forte pra mim, aprendi muito. Me levou a ser mais adoradora, assim, a conhecer esse mundo. Foi muito legal conhecer esse mundo, assim. Apesar de que eu não aproveitei muito, porque eu tava muito nervosa, não conseguia aproveitar muito, assim, a correria. No primeiro dia eu tava muito nervosa. Aí no outro dia foi aquela pressão das pessoas assim, ai, cortou o cabelo, não sei o que, não sei o que. E aí eu não conseguia aproveitar bem como eu gostaria, né? A Sunamita, tia Sunamita, professora Sunamita, professora extraordinária. Ela deixou aqui muitas perguntinhas pra mim. Ela tem um canal extraordinário aqui no YouTube, tem um curso extraordinário para professores extraordinários que eu já fiz também. Ela perguntou assim: qual a importância do preparo do professor do Ministério Infantil? E a excelência se resume na preparação. Então, se você quer ser um professor excelente, você precisa se preparar bem. E se preparar bem, isso inclui também a vida de oração, de comunhão com Deus. Não tem como eu querer ser um professor extraordinário se eu não procurar me preparar bem. E preparar bem, gente, é cansativo, é muitas vezes estressante, fadigante, mas é necessário, tá bom? É necessário. Então tem gente que não quer passar por esse processo, que não quer ter essas ocupações, que não quer ter essas preocupações, não quer ter esses desafios, não quer ter isso na sua rotina de se dedicar tempo estudando. Mas quem quer ser um professor extraordinário, um líder extraordinário, que realmente vai fazer a diferença na vida dos alunos, tem que haver a preparação. E a preparação, ela tá assim no topo, sabe, pra mim. Então, e quem você se inspirou no início do ministério? Tem várias perguntinhas. No início do ministério, quem que eu me inspirei? Então, eu vou colocar aqui a tia Rose, que foi a tia que eu iniciei ministrando junto com ela que me ajudou e me impulsionou pra ministrar. Então, como eu falei pra vocês, a gente ministrava juntas. Eu ainda não conhecia esse mundo, assim, de líderes, né? Eu não tinha redes sociais e tal. YouTube, Facebook não, Instagram não tinha, então eu não conhecia. Então a tia Rose foi essa que me auxiliou muito. Quais são suas referências agora? Tem muitas tias maravilhosas que eu me inspiro, assim, e que eu não quero, assim, falar nomes pra mim não esquecer de ninguém, né? Pra ninguém ficar chateada, assim, ou talvez se eu não falei o nome. Mas assim, tem muitas, e eu também tenho muito que conhecer, tem muita gente que eu ainda não conheço, que faz um trabalho excelente. E assim, eu sempre procuro me inspirar no sentido assim, eu vejo o trabalho daquela pessoa e aquilo me motiva também a dar o meu melhor pra Deus. Nesse sentido assim, sabe? Porque a gente sabe que nossa inspiração completa é Jesus, né? Eu acredito que é dessa forma que ela me perguntou também. Então, tem muitas tias assim que eu me inspiro bastante, que me motivam a fazer cada vez melhor. Não vou falar assim nomes porque eu sinto assim que tenho muito que conhecer ainda, sabe? Que eu conheço pouco dessas mulheres, desses homens de Deus, né? Que estão por aí, que podem nos influenciar positivamente no ministério. Porque criou o canal. Eu criei o canal porque eu queria compartilhar. Eu queria muito compartilhar aprendizado, eu queria muito poder influenciar pessoas, compartilhar com pessoas aquilo que eu faço, o trabalho que eu faço. Eu também gostava muito do YouTube, né? E assistia muitos vídeos de cuidado com a casa. E eu queria fazer um canal assim, diversificado, com várias coisas. Mas até hoje não gravei nada de cuidado com a casa, né? Igual a tia Michelle pediu, porque eu morro de vergonha, mas eu queria realmente pra compartilhar, porque eu não tinha oportunidade aqui, né, de me chamar pra uma palestra e tal. E nem tinha muito disso nessa época. E eu criei o canal justamente pra isso, somente pra compartilhar. Não sabia no que ia dar. Seu primeiro namorado foi seu esposo? Como que foi que se conheceram? Como eu falei pra vocês, né? Falei no início aí sobre o namorado, né? Então eu considero que foi ele, porque os outros não chegaram nem a um mês direito, né? Mas, falando assim, bem especificamente, não foi. Então, como que nós nos conhecemos? E quando eu cheguei no ministério que eu estou hoje, que é o Ministério Seta, Assembleia de Deus Ministério Seta, as irmãs do Herbert estavam, e a mãe dele era da igreja, mas o pai do Herbert e o Herbert estavam afastados do caminho do Senhor. Então, eu sempre estava lá com elas, que a gente era do grupo de jovens, né? Sempre estava lá com elas, na casa delas e tal. E aí, a irmã dele, mais velha, que é a Inara, minha cunhada, beijo se ela estiver assistindo, ela pegava o celular dele pra me ligar, pra gente marcar, né? Pra gente se encontrar e tal. Então o Herbert salvou meu número e me mandou uma mensagem. E aí, a partir dessa mensagem, a gente começou a conversar. Vou falar assim bem rapidão. Começamos a namorar, mesmo a gente não sendo da igreja. E não lembro quanto tempo depois desse namoro, meu pastor presidente, com minha pastora,
falou porque eu tinha que terminar com o Herbert, né? Porque senão ele ia me afastar dos caminhos do Senhor, claro. Então, com muita dor no meu coração, chorando, eu terminei com o Herbert, chorei para a mãe dele, chorei para minha mãe chorou pro Herbert, falou... E aí, um tempo depois, o Herbert voltou para a casa de Deus, para os caminhos do Senhor, mas o pastor falou, esse menino só voltou para a igreja por causa dela. Pode ficar 3 meses separados. E a gente ficou 3 meses separados. E depois que o Herbert se batizou nas águas, a gente teve a permissão para voltar a namorar de novo. Essa é a nossa história resumidamente, mas se vocês quiserem mais detalhado, coloca aqui. Hashtag o Herbert vem contar a história com a tia Gabi. Porque se eu contar sozinha, eu não vou contar, ele tem que contar aqui comigo. Mas o Herbert, mesmo longe dos caminhos do Senhor, ele sempre foi um rapaz muito quieto, de casa, caseiro, casamos puros, né? E não ia pra festa, não fazia nada dessas coisas erradas. E hoje meu sogro voltou pra casa de Deus, glória a Deus, tá todo mundo crente, só falta agora os meus pais voltar pra casa do Senhor. Então, gente, esse foi o vídeo respondendo essas perguntas dessas meninas que deixaram todas essas perguntas pra mim, eu respondi tudo. Respondi assim, meio que rapidinho, queria ter feito um vídeo mais light, mais leve, num ambiente mais bonito, né, mais legal, mas não deu, porque a nossa vida é uma correria, e a gente grava vídeo correndo, edita correndo, posta correndo, para que a gente consiga também dar conta das outras funções que nós temos no nosso dia a dia, né? Agora já são de noite já, gente. E eu vou finalizar por aqui. Eu quero agradecer as minhas amigas pelas perguntas. Eu vou desafiar agora a última pessoa que deixou a mensagem no nosso grupo. Vou fazer desse jeito, o sorteio. Que foi a tia Gislaine Dias. Ela foi a última que deixou lá. Que benção! Deixou a mensagem nossa. Vou desafiar a tia Gislaine Dias pra também responder perguntinhas lá no canal dela. Nós vamos fazer essas perguntinhas pra ela lá, nós, as outras youtubers. E vocês vão lá no canal da tia Gislaine, porque ela vai responder lá também. E vocês vão assistir lá a resposta dela também, tá bom? E aí ela vai desafiar outra, e assim nós vamos desafiando uma outra, né? Eu fui a primeira aqui da lista. Gente, eu amo as minhas amigas, eu quero mandar um beijo pra cada uma delas. Muito obrigada por vocês fazerem parte da minha vida, da minha história. Muito obrigada pelas perguntas, por todo o carinho de vocês. Vocês estão ansiosos pra ver o vídeo de vocês também respondendo as perguntas. E eu quero que vocês vão lá no canal delas também, tá bom, gente? Curta esse vídeo, se vocês gostaram aqui, coloca gostei. Se vocês querem mais vídeos assim diferentes, coloque aqui pra mim continuar fazendo, pra mim continuar gravando pra vocês. E compartilha, se inscreve no meu canal, vem fazer parte da nossa família. Não esqueça de curtir, comenta aqui embaixo o que você achou das minhas respostas, o que você achou dessas perguntas aí das meninas curiosas. E ó, um beijo especial no seu coração. Tenha uma excelente semana. Deus te abençoe. Tchau, tchau.